Graça e paz, meu querido irmão, minha querida irmã. Que Deus nos abençoe mais esse momento de culto, de celebração e agora de reflexão da palavra. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse, do capítulo 21. Faremos a leitura do versículo de 1 a 8. E diz assim: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habita com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará os olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará todas as coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Nessa noite eu quero falar sobre esperança. E este é um momento muito propício para falar sobre esperança. Estamos vivendo um momento de pandemia, um momento de preocupação, um momento, até por que não dizer, de medo, um momento de perdas, um momento de preocupação, de dor, um momento de luto. Então é um momento de podermos falar de esperança, de parar e esperar o socorro de Deus. Foi pensando assim que eu me senti incomodado e fiquei me perguntando: parar? Esperar? Esperar o socorro de Deus? Como assim? E aí me veio a pergunta: do que é que eu estou falando? Isso é esperança? Então eu fui pesquisar a palavra esperança e vi que a palavra esperança vem do latim espis, que quer dizer confiança em algo positivo, que também tem a conotação de parar, de esperar. Esperar por algo positivo, parar até que algo positivo chegue. Foi então quando deparei com outra palavra, que é prosperar. E prosperar tem a mesma raiz da palavra esperança. Pro, que quer dizer a favor, e espis, que é esperança. Mas vi que apesar da palavra prosperar ter a mesma raiz da palavra esperança, fiquei sem conseguir encaixar as duas palavras juntas, porque se esperança é parar, prosperar não pode ser parar, porque ao contrário, se eu paro, eu não prospero, se eu paro, eu não avanço. Foi então que percebi que esperança tem outras conotações, além de parar e esperar. Se for pegar a raiz da palavra esperança, espis, do latim, ela também quer dizer expandir, aumentar, ter êxito, levar adiante qualquer projeto. Foi então que meus olhos se abriram e realmente este é o momento de falar de esperança. Não no sentido de parar, de esperar a salvação de Deus, a cura de Deus, a ação de Deus. Não, é algo que vai além. A esperança
é uma palavra que foi plantada em nossos corações antes do momento de pandemia, antes do momento que estamos vivendo hoje. Quando não havia pandemia, essa palavra já estava cravada em nossos corações. E assim foi feito por Deus, através do Evangelho. Quando nós cremos em Cristo Jesus, quando recebemos o Evangelho em nossas vidas, quando esse Evangelho começou a mudar a nossa concepção de vida e o nosso próprio interior, essa esperança já começou a agir, não no sentido de parar para esperar a chegada do céu, mas no sentido de progredir, de avançar, de ter êxito naquilo que é a transformação que está acontecendo em minha vida. Logo, essa transformação ou esta esperança já está agindo em mim, está me impulsionando para viver dinamicamente, ativamente no projeto de Deus para a minha vida, que é a minha conversão, a mudança do meu interior, a construção da santidade de Deus em cima de um ser humano que é carne, que é pecaminoso e que está sendo transformado de fé em fé, de glória em glória, para a honra e a glória do Senhor Jesus, através da ação do Espírito Santo de Deus em minha vida, na sua vida. Assim somos nós, diante do Evangelho, diante da Palavra de Deus. Mas o que esperança, então, tem a ver com o texto que acabamos de ler? Então, em Apocalipse 21, convido você a refletir comigo nos 2 primeiros versículos. Que João, que está tendo essa revelação, diz estar vendo, então, um novo céu e nova terra. E o primeiro céu e a primeira terra já passaram. Não existe mais. E aqui um mundo novo, um mundo diferente, onde nem o mar existe. E diz mais, diz que vê vindo do céu a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então é bom lembrarmos que o apóstolo João, ele está falando do seu tempo, ele está falando daquilo que ele conhecia e ele vivia. E a cidade de Jerusalém era chamada Sião, a cidade santa era a cidade que eles viviam e abençoada, assim eles entendiam. Interessante lembrar que em Gênesis, quando Deus fala a Caim do seu castigo por ter matado Abel, seu irmão, em Gênesis 4, diz assim: És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abrirá para receber de tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força, serás fugitivo e errante pela terra. Caim, ele foi sentenciado para ser errante, para ser alguém que estaria fugitivo pela terra, errante, ou seja, alguém sem paradeiro, alguém sem uma comunidade, sem pessoas que ali o amparassem. E Caim, ele responde, ele diz: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra e da tua presença. Hei de esconder-me, serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. O Senhor, porém, lhe disse: assim, qualquer que matar a Caim está vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Mas ao contrário da sentença de Deus, ele vai construir uma cidade. Ao invés de andar errante, ao invés de Caim ser alguém sem uma comunidade, sem um acolhimento,
ele, ao contrário disso, ele busca fundar uma cidade e assim ter ali uma comunidade, ter um lugar onde ele não esteja só, onde ele não esteja longe das pessoas, ou seja, ele deixe de ser errante. Mas não foi essa a sentença de Deus. Então a primeira cidade que na Bíblia, em Gênesis, se comenta é uma cidade que foi construída por Caim. Em paralelo a isso, encontramos lá no texto, então, de Apocalipse 21, a cidade santa. E essa cidade, então, agora, ela vem da parte de Deus. Ela não vem da parte dos homens, ela vem da parte de Deus. Ora, a cidade é um lugar que, logo nos princípios, podemos até chamá-las de aldeias, por exemplo, primeiramente como familiares, e depois, crescendo, outras pessoas, além dos próprios familiares, podem se abrigar, podem ali viverem juntos. Então, uma cidade é uma organização, é uma associação de pessoas que vivem para se proteger, para se ajudar, para assim conseguir ter uma vida um pouco menos custosa, ao contrário daquela vida do campo, quando a família é pequena e as pessoas precisam plantar e colher, construir todo o seu sustento, Em uma comunidade como uma cidade, não. Como tem mais pessoas, muitas pessoas juntas podem ter progressos juntos e muito mais rápido. Mas sabemos também que quanto mais pessoas juntas, mais problemas também surgem. E assim, nós temos visto ao longo da história esses problemas se multiplicarem, dos mais simples aos mais severos, aos mais assustadores. E em meio a uma cidade, tendo uma doença, por exemplo, o risco de contágio também é grande e também se potencializa, e assim o mal também pode ser muito maior. Hoje vivemos, por exemplo, em um distanciamento social. Estamos em uma cidade, mas estamos em um distanciamento social. Para quem consegue, se segue à risca. Para quem não consegue, se faz aquilo que pode. O nosso governo precisa ajudar para que a população não sofra tanto e assim possamos atravessar esse momento com vacinas, com o distanciamento social, o uso de máscara, tudo isso que nós já conhecemos e sabemos que é devido. Mas João fala de uma nova cidade, uma nova Jerusalém, Jerusalém que desce do céu. Já não é uma Jerusalém criada pelas mãos dos homens, ou seja, uma cidade criada pelas mãos dos homens, mas é uma cidade vinda da parte de Deus. É uma outra lógica, é uma nova vida, é uma nova dimensão de vida. Então diz João que viu um novo céu e uma nova terra. Então sabemos que a revelação que Deus nos traz através de João é de uma reforma, ou melhor, é de algo novo, é de uma superação. O novo céu e a nova terra fala de uma nova realidade, uma nova vida, uma nova forma de existir, uma nova forma, além de existir, uma nova forma de ser. E diz mais João, fala que o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Então, o que nós estamos vivendo hoje, nessa realidade que temos hoje, nas políticas que temos hoje, na errância do ser humano que vivemos hoje, na minha e na sua, tudo isso passará, tudo isso não será mais uma realidade. João viu esse novo céu e essa nova terra. E João viu uma nova cidade, ou seja, uma nova comunidade, uma nova forma de se socializar, de viver em comunidade. A nova Jerusalém que vem da parte de Deus.
Do versículo 3 ao versículo 6, diz mais que ele ouve uma grande voz, e essa voz diz: Deus habita com eles serão povo de Deus. Ou melhor, eles serão povos de Deus. E Deus mesmo será com eles. Então, na revelação de João, Deus, ele não apenas a cidade santa desce, mas essa cidade santa é traduzida como tabernáculo de Deus. Olha, o tabernáculo de Deus não existia ali na época de João. É muito antes, remonta lá em Moisés, quando faz o tabernáculo do Senhor. E lembrando que em Moisés o tabernáculo é itinerante, o tabernáculo se monta e desmonta para que o povo possa caminhar. Não existia uma nação de Israel naquela época, nem um território de Israel naquela época. Então, em João, quando ele fala que a Jerusalém, a cidade santa, desce do céu, diz mais, e diz que o próprio Deus vem morar nessa cidade e chama ela de tabernáculo, ou seja, o lugar não apenas de uma moradia, o lugar não apenas de uma habitação onde se possa cultivar e se possa ali ter uma sociedade de mútua ajuda, mas fala da presença do próprio Deus ali com eles, vivendo. Isso remonta Gênesis, logo no princípio, quando criou Deus os céus, a terra e o ser humano. E diz que na viradinha da tarde Deus estava sempre ali com eles, conversando e sabendo do que estava acontecendo com eles. Apocalipse vem remontar esse momento de Gênesis e chamando de novo céu e nova terra. Por quê? Porque foi superado o momento pecaminoso, o momento terreno de morte e de pecados introduzido por Satanás na criação. E prossegue João dizendo: nesta nova cidade, nesse novo momento onde Deus vem tabernacular, ou seja, vem morar, vem viver com eles, diz que enxugará dos olhos todas as lágrimas. A morte já não existirá mais, já não haverá luto e, portanto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então, quando eu leio esse texto, em princípio eu penso, olha só, não teremos mais a morte, não teremos mais a dor, não vamos mais sofrer, vamos ter uma vida de prazeres, uma vida... Irmãos, não é isso. É além disso. Não é que nós não teremos mais essas coisas ruins que nos afetam hoje. É que teremos a presença de Deus contínua, perene nas nossas vidas. Então, essas coisas de dor, de morte, de luto, de choro, faz parte de uma realidade que passou, que na revelação de João não se encontra mais. Por quê? Porque a presença de Deus é perene para com os seus povos, e diz povos, não diz povo de Deus, diz povos de Deus. Ou seja, a diversidade de povos e de culturas pode até acontecer, mas a presença de Deus será perene. Não haverá representação alguma do pecado. E a representação do pecado é a dor, é o choro, é a morte, é o luto. Tudo isso é referência do pecado que habita neste mundo. Na Nova Jerusalém, essa realidade é outra. Não porque isso deixará de existir. Não. É pela presença de Deus. A presença de Deus traz novas realidades, traz nova vida, traz nova forma de ser. Como um todo, não apenas em mim, mas no mundo inteiro, como um todo. Ou seja, tudo será transformado em santidade. Santidade é aquilo que Deus produz. E é vida abundante. Vida que gera vida. Vida que promove vida. Vida que exala vida. Vida que expressa vida.
Vida sempre, vida em amor. Então isso está ali na revelação que João está recebendo. Não é uma realidade que ele está vivendo, mas é a revelação daquilo que nos espera, daquilo que Deus tem preparado para nós, para todos aqueles que amam o Senhor. E por último, nesse momento de revelação, no versículo 5, Deus fala para João: escreve estas coisas. Ou seja, essa revelação não é uma revelação apenas para João, é uma revelação para que ele passe para nós. Então Deus diz para João: escreve essas coisas. Essas palavras são fiéis e verdadeiras. Deus dá de graça, irmãos. Deus dá de graça, irmão. Deus dá de graça, irmã. Deus revela a cada um de nós de graça. Ou seja, não há nada que nós possamos fazer que possa mover a mão de Deus de forma que Ele retribua ao nosso gesto com uma salvação, com uma bênção. Tudo aquilo que Deus faz não vem como retribuição a atitudes nossas, mas vem como expressão do amor de Deus, que é derramado sobre todos os povos. Então, o versículo 6, no finalzinho, diz: darei de graça da fonte da água da vida a quem tiver sede. Essa é a expressão do Evangelho. Essa é a expressão da igreja hoje. Nós não somos uma comunidade que vive para receber as bênçãos de Deus. Nós somos uma comunidade que vive para estender a mão, para dar àquele que precisa, àquele que tem sede, da água da vida. Ora, quem tem sede ou já passou por um momento de sede sabe que ao beber água, um alívio toma conta do nosso corpo. Um alívio, uma salvação, um bem-estar toma conta do nosso corpo. O que nós estamos vendo hoje, por exemplo, no nosso dia a dia, é ao contrário. Muitas vezes abrimos a boca para julgar, muitas vezes abrimos a boca para apontar defeitos, até para acusar de faltas, acusar de coisas que não estão sendo feitas. E assim queremos que as pessoas nos escutem e façam o que é bom, o que é melhor. Ora, nós sabemos que não é assim que funciona. Quando nós queremos que haja mudança em nossas vidas, nós gostamos quando alguém vem e aponta para nós e nos acusa e briga com a gente? Não, gostamos que converse com a gente. Gostamos que as pessoas possam nos compreender e nos auxiliar até a caminhar, a serem pessoas melhores. Assim é Deus. Deus conhece a nossa natureza pecaminosa e também como nós somos limitados. Por isso, Ele diz que nós somos filhos dele. E o pai, ao tratar com o filho, ele orienta, ele para junto, ele fica junto, ele quer entender, mas ele desafia, mas ele também coloca diante do filho a realidade para ser vivida, mas não abandona. E o versículo 7, então, vai dizer: o vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quais as coisas que o vencedor vai herdar? É a própria presença de Deus. Não agora como Deus, como aquele superior, todo-poderoso, aquele que está lá em cima, né, e comanda tudo. Não. Como filho. Ou seja, a natureza de Deus constituirá a minha natureza. E assim como Deus, serei eu exemplo de amor, exemplo de paz, exemplo de vida, exemplo de vida abundante. A vida vai exalar de mim, a vida vai pulsar através de mim. E onde eu estiver, onde eu colocar a planta dos meus pés, onde eu colocar a minha mão, a vida se multiplicará.
ao vencedor herdará essas coisas. Quais coisas? O próprio Deus. O fato de ser filho de Deus. Assim como era Adão, assim como era Eva. E o versículo 8, então, vai dizer: quanto, porém, aos covardes, incrédulos, abomináveis, assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Do que é que Deus está falando nesta revelação a João? Que castigará aquelas pessoas que tais coisas praticam, das quais acabei de ler? Simplesmente, irmãos, não vejo assim. Vejo que o que Deus está dizendo é que nada disso existirá. Essa não será uma realidade na Nova Jerusalém. Isso aqui faz parte do primeiro céu e da primeira terra que passou. Não há mais espaço para isso. É que Deus está presente. É uma nova realidade. É um novo céu. É uma nova terra. E é para essa nova realidade, meu querido irmão, minha querida irmã, que nós estamos sendo chamados. E nós não vivemos a esperança do novo céu e da nova terra no primeiro sentido da palavra esperança que dei, que é esperar, parar, aguardar até que isso aconteça. Como se fosse uma bênção ou um prêmio que eu vou receber porque me comportei bem. Eu já tenho essa revelação. Eu já sei que assim vai acontecer. Então a minha esperança é dinâmica. A minha esperança é de confiar em algo positivo, que é a revelação. A minha esperança é de prosseguir na minha vida já olhando para essa realidade que faz parte de mim agora. E apesar de viver ainda nesse mundo pecaminoso, eu progrido. Essa esperança me faz progredir, me faz ir em direção a essa revelação, a esse novo céu e a nova terra, que já começou a acontecer em mim. Por isso hoje, vivo sim, vivemos em um momento de pandemia. Temos que nos cuidar, sim, o uso de máscara, distanciamento social, socorrer até o irmão ou irmã que esteja passando por dificuldades no sentido tanto do reflexo da pandemia, como também da própria doença em si. Mas, irmãos, o que molda a nossa vida hoje não é nos livrarmos da pandemia, mas é, ao contrário, é em viver nessa pandemia, viver na dinâmica dessa revelação, na esperança que está em nós, operando em nós e nos impulsionando a encorajar a cada irmão e a cada irmã. Nós venceremos sim, nós atravessaremos sim qualquer período da vida, inclusive o período de pandemia. Nada pode nos parar, nada pode deter essa esperança, porque essa esperança é dinâmica, ela me impulsiona, ela me leva além, ela me motiva, ela me anima a continuarmos a viver a vida de Deus que há em nós, na revelação do Espírito Santo que é derramado em nós, e através do apóstolo João, na revelação que acabamos de ler, Apocalipse 21, nos traz esse alerta de esperança. Esperança que não para, esperança que não está aguardando o livramento de Deus, mas a esperança que é dinâmica, que é a própria ação do Espírito, que me impulsiona a caminhar e ir além. Que Deus assim, então, querido irmão, querida irmã, atue através das nossas vidas. Haja através das nossas vidas neste momento. E essa confiança continue sendo renovada no teu coração e no meu coração, de tal forma que a alegria de viver não seja apagada, não seja corroída, nem destruída, porque essa alegria de viver é a própria ação do Espírito. E sem a ação do Espírito
nós não somos nada, não somos ninguém. Que Deus nos abençoe, rique e poderosamente, em nome de Jesus.